pessoal, muito bem-vindos. Eu sou Eduardo Norato e eu tô aqui para trazer para vocês. Você que está aí na sua carreira, né, de TI, você já trabalha ali com computador, quer aprender, quer dobrar o seu faturamento, quer ganhar mais trabalhando com administração de redes. Eu apresento aqui essa oportunidade para você e hoje vou falar de um tema aqui muito interessante, especialmente para o meu alvo, né, o meu público. Se você faz parte do meu público-alvo, né, as pessoas que me seguem aqui, você sabe que eu sempre falo aqui para aquela pessoa que está querendo empreender, querendo trabalhar como consultor na área de TI, tem uma pequena empresa, quer melhorar o seu skill, quer melhorar seu nível de capacidade, aquilo que você sabe, para você poder atender empresas, né, e prestar esse suporte a nível corporativo, de rede, né, como consultor, ou mesmo, né, melhorar o teu skill, melhorar o skill da tua empresa para poder acolher melhor a tua equipe, ser um líder técnico, né? Então, o conteúdo aqui é para você. E hoje, o que eu vou falar aqui, né, que é a replicação do Hyper-V, esse é um tema que parece muito simples, mas eu vou dizer de algumas vantagens que a gente tem em trabalhar com isso, tá? Então, com uma licença padrão, né, do Hyper-V, uma licença do Windows, o Hyper-V, na realidade, ele é um serviço do Windows Server. Então, quando você habilita o Hyper-V, automaticamente você já tem acesso ali aos recursos do Hyper-V. Não existe recursos pagos dentro do Hyper-V. Isso significa que aquilo que o Hyper-V disponibiliza, você pode utilizar na versão padrão. Você não tem um custo a mais de licença com ele. E por que isso faz diferença? Porque se a gente estiver falando de recursos como replicação numa solução, por exemplo, da VMware ou de outros fabricantes, né, que a replicação, ela é um tipo de alta disponibilidade, né? E essa solução, ela costuma ser cara. Quando a gente fala em termos de licenciamento, a gente pode estar tratando de alguma coisa que seja cara. E nesse caso, é um serviço de alta disponibilidade que você pode oferecer para o teu cliente. A gente vai perceber que a replicação do Hyper-V, ela não é aquela replicação real-time, então assim, não é um cluster. E eu vou tentar deixar claro a diferença, caso você não saiba, do porquê que o cluster, né, é diferente, por exemplo, dessa replicação que a gente tem no Hyper-V, mas ainda assim ela é uma opção de alta disponibilidade. O cluster, como que funciona? Você tem lá basicamente dois servidores físicos, né, duas máquinas físicas, trabalhando como se fosse um. Então você tem geralmente uma máquina virtual que está trabalhando ali de forma flutuante entre esses dois servidores. Isso significa que assim, existe o cluster de alta disponibilidade e existe o cluster de balanço de carga, né? Quando a gente está falando de alta disponibilidade, significa que é o seguinte: você tem um nó do cluster, né? Cada computador, cada servidor físico ali do cluster, ele é um nó. Então, significa que quando você tem uma alta disponibilidade, um nó está ativo e o outro nó ele está ocioso. Se você tem um problema em um dos nós, automaticamente o outro nó assume, né? Ele identifica que aquele cluster teve um problema, o hardware teve um problema e o outro nó assume. Então, para o usuário, aquilo é transparente. Puxa, eu tive um problema num servidor físico, o outro servidor assumiu. Então, a ideia do cluster é essa é uma alta disponibilidade. Geralmente, com aplicações críticas, você vai ter esse tipo, um banco de dados, né, um servidor de e-mail, um Exchange Server, um e-mail corporativo, uma aplicação corporativa, né, um SQL, alguma coisa assim. Então, você vai ter essa solução. E essa solução, né, quando você utiliza ou serviços de cluster da própria Microsoft, né, com as versões Data Center do Windows ou mesmo a versão Standard, né, que dá para você clusterizar alguns serviços do Windows. Mas em se tratando de outras coisas, como por exemplo, banco de dados, ou quando você quer fazer o cluster do servidor inteiro, né, aquela máquina inteira, então aí você precisa de soluções da VMware, aí você precisa do vCenter, que é uma licença paga, é uma licença bem cara. Então, em termos de licenciamento, quando você vai trabalhar com cluster, ele encarece bastante a solução. E aí o que acaba acontecendo é que as empresas pequenas, que às vezes têm uma necessidade maior ali de ter uma opção de redundância, né? Ela tem alguma coisa ali que é mais crítica, mas ela é uma empresa de pequeno porte, ela não tem condições de investir numa licença cara para fazer um cluster com vMotion, um vCenter, um VMware da vida. Então, o que dá para você ofertar como administrador de rede, né, como prestador de serviço,
de mais baixo custo, né? Você já teve esse questionamento para você? Olha, eu precisava deixar um servidor aqui e eu preciso deixar esse outro aqui meio que de backup ali. Se um cair, o outro sobe. Então você sempre pensa assim, tá bom, eu vou deixar o outro servidor aqui, né? Se der problema nenhum, eu vou lá e restauro o backup e coloco. E se houvesse uma solução que é gratuita entre aspas, porque o licenciamento do Windows Server ele é pago, mas e se tivesse uma solução integrada ao Windows, né, que a gente pudesse utilizar e oferecer esse recurso de uma maneira bem eficiente? E aí que entra o conteúdo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, que é a replicação do Hyper-V, que ela é gratuita porque o Hyper-V é um serviço do Windows, então se você tem o Windows Server, você já pode utilizar esse serviço de replicação, e isso desde a versão 2012 R2 do Windows Server. Então, esse pode ser um recurso muito interessante que você, como prestador de serviço, pode oferecer com a sua mão de obra especializada para esse cliente que tem uma necessidade de uma alta disponibilidade, porém ele tem uma restrição ali nos custos. De repente ele tem até a condição de colocar um segundo servidor ali, né, com Windows e tal, mas ele fala assim, poxa, na hora que você vai começar a listar as soluções para ele, não, a gente precisa colocar aqui uma solução da VMware, uma solução para trabalhar com Vmotion, ou talvez até outras soluções mais caras, né? E a gente pode utilizar, um dia eu vou fazer um vídeo aqui também do Proxmox, né? Hoje a gente vai falar de Hyper-V. O Proxmox tem alguns recursos interessantes que dá para fazer também, a gente trabalhar com cluster nele. Mas, em se tratando de Hyper-V, né, a gente tem aí uma opção relativamente barata, né, em se tratando de alta disponibilidade. A gente precisa entender que quando a gente fala de alta disponibilidade, necessariamente esse cliente precisa ter o entendimento que ele tem um custo mais alto. Ele vai ter um custo ali, né, de uma infraestrutura para manter essa alta disponibilidade, ou ele, claro, né, ele pode ir para a nuvem, e a gente sabe que a nuvem ela tem um custo fixo mensal elevado. Então, esse é o ponto. Né? O ponto é, você, como prestador de serviço, né, como profissional que oferece o serviço de TI, você está qualificado para atender esse ambiente? Pode ser que você tenha que pegar um ambiente desse e migrar para a nuvem. E aí, você tem o conhecimento para isso? Né? Muitas vezes o cliente quer, ou ele quer, às vezes ele quer implementar a solução, às vezes ele quer pegar a solução que ele tem, ele vai gastar mais na nuvem, porque ele vai ter um custo fixo mensal maior, às vezes para ele ter a mesma condição que ele tem ali num servidor físico, ele vai ter um custo elevado lá no, né, dependendo da... Se ele for usar um server, um VPS aí, na AWS, na Microsoft, né, no Azure, em outras soluções da Google Cloud, por exemplo, isso pode ficar bem caro, né? Ele pode ter um custo mensal elevado para ter uma boa capacidade de hardware ali. Então, às vezes, ele tem um gasto elevado com os servidores, 20, 30 mil ali no servidor, que ele vai ter que gastar para ter um servidor bom, com disco redundante, com RAID e tal, uma boa capacidade, mas isso atende muito bem o desempenho que ele precisa interno para rodar um banco de dados. E muitas vezes ele pode você pode oferecer para ele uma solução de replicação. Agora, o que é interessante com relação a essa replicação do Hyper-V? Ela independe de aplicação, porque você faz literalmente a cópia da máquina inteira. Então a máquina está lá rodando, ele vai lá e vai mandar, ele vai fazer uma cópia inicial, como a gente vai ver, e ele vai mandar de tempos em tempos um adicional, ele tem um algoritmo que calcula esse diferencial da cópia. Então ele vai sempre manter, no tempo em que você definir, ele sempre vai manter a cópia no destino atualizado. E a gente pode chegar com um tempo de atualização de até 30 segundos. É claro que o workload, né, que a gente chama, que é o consumo de recursos de hardware, para que isso ocorra de 30 em 30 segundos, ele é maior. Né? Ele precisa ler o disco de origem, ele precisa trafegar dados pela rede e ele precisa gravar isso lá no disco de destino. Então você vai ter um consumo maior ali. Pode ser que isso não seja viável se o seu uso for muito intenso da rede. Tudo vai depender do seu hardware, da sua rede, se tem uma boa rede, né? Uma boa taxa de transferência, né? Nos dois lugares. Discos que não gerem gargalo por conta de você utilizar o recurso. Enfim, isso são coisas que você tem que saber medir, que eu não vou ensinar nessa aula, mas que, se você procurar aí no meu conteúdo, eu tenho vídeos falando de como você monitorar o desempenho e tal.
E aí, nessas horas, você consegue olhar para se o que está causando o seu problema de desempenho é a tua opção ali por mandar replicar. Bom, eu sei que muita gente cai aqui no vídeo simplesmente procurando como fazer a réplica, já sabe para tudo que serve. Então eu vou começar a colocar marcação no vídeo para que você possa pular para o ponto que te interessa. Essa introdução e esse conteúdo aqui é, de novo, para as pessoas que me seguem e que estão atentas aos fundamentos, né? Porque eu sempre ensino aqui que para que você tenha confiança e para que você demonstre essa confiança ao cliente, para que você passe isso na hora de tratar o cliente, de tratar preço, de tratar questões técnicas, de ser indagado sobre questões técnicas, né? Para que você conheça os fundamentos daquilo que você está falando. Então aqui nós estamos falando de fundamento, né? E a gente vai e tudo que eu falei até aqui, então, é para você que quer entender o porquê disso e para que isso te serve e por quais razões isso você poderia cobrar um valor considerável, né, com a mão de obra especializada que você oferece por esse trabalho. Sem mais delongas, vamos aqui para a nossa configuração de replicação, né, do Hyper-V. Vou mostrar aqui na tela para vocês. Bom, aqui nós temos o seguinte cenário, né? Eu tenho um servidor físico aqui, né, com o Hyper-V instalado. Então, esse vídeo, o objetivo não é ensinar você a instalar o Hyper-V, então eu estou partindo do pressuposto que você já instalou o serviço do Hyper-V aí, que é bem simples. Então, abriu lá o Hyper-V, você vai ter lá o seu servidor. Nesse caso aqui, eu tenho uma máquina que é um controlador de domínio rodando e eu já vou falar disso para vocês, tá? Inclusive vai ser... Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, mostrando um cenário que, por incrível que pareça, deveria ser mais simples, mas ele acabou sendo muito mais complexo e muito mais difícil. Então, como que eu faço para habilitar a replicação? Esse servidor aqui, né, ele vai ser o meu servidor de réplica, ou seja, ele vai receber as réplicas. Então, eu vou habilitá-lo para que ele receba essas réplicas. Quais são os passos? São os que a gente vai ver aqui agora. Você vai vir aqui, vai clicar no servidor, né? Vai abrir o Hyper-V Manager, vai clicar no servidor, vai vir nessa opção aqui, ó, Hyper-V Settings, né? Ou, se tiver em português, espero que não, espero que você esteja usando o sistema operacional em inglês para treinar o seu inglês, e porque eu já falei aqui muitas vezes que é o ideal, principalmente na hora que você precisa resolver problemas, tá? E aqui ele vai ter a opção de Replication Configuration. E aí, aqui é onde você vai habilitar, tá? Nós vamos utilizar aqui a replicação Kerberos via HTTP. O que é o Kerberos? O Kerberos é o protocolo de autenticação utilizado pelo Active Directory. Então ele é um protocolo muito seguro, onde a troca de credenciais, né, do Kerberos, ele criptografa isso e ele é muito eficiente nisso. Como nós estamos num cenário aqui, nesse caso é um cenário de teste, mas suponhamos que você estivesse estudando de um data center seu, qual que seria o ideal, né, para você utilizar o Kerberos e não usar ali um certificado? Bom, o Kerberos, ele depende do Active Directory. E aí, o que acontece? Se você tem dois servidores com Hyper-V que não tenham um Active Directory, que eles não estejam logados no Active Directory, você vai ter que utilizar uma certificação usando HTTPS. Por quê? Você pode fazer essa replicação utilizando a internet, então você pode jogar essa replicação para um outro site, para uma outra localidade. E aí, nesse caso, vai ser altamente recomendável que você utilize o HTTPS e não o HTTP, porque vai trafegar de forma insegura, né? Os pacotes mesmo ali, eles vão trafegar de forma insegura, né, por essa internet. Se for num ambiente controlado ou numa rede estabelecida com VPN, você ainda pode utilizar o Kerberos e não ter a necessidade de um HTTPS. Mas para usar o Kerberos, você vai ter que ter sincronização e vai ter que ter um AD. Então foi aí que entrou o meu grande problema aqui. O processo para você utilizar um certificado, quando a gente está falando de um certificado que não é um certificado comprado, aquele certificado que você vai lá, paga para uma autoridade certificadora e ela emite para você o certificado, ele é um processo altamente complexo. Então ele vai exigir daqui, da minha parte, um outro vídeo sobre isso. Porque se você colocar a replicação com um certificado, usando HTTPS, usando uma autoridade certificadora do seu AD, isso fica mais fácil, porque todos os servidores, eles reconhecem o AD
como uma autoridade certificadora válida. Então, quando você cria uma autoridade certificadora dentro do seu domínio, ainda vai bem. Agora, é um processo extremamente chato, tem um monte de coisa para ser feita para você conseguir usar aqui o HTTPS, né, naquilo que a gente chama de certificado autoassinado. E em que caso você teria que utilizar um certificado autoassinado? Quando as máquinas, né, os servidores Hyper-V que estão contendo as máquinas virtuais, eles não estivessem num domínio. Aí eles não têm o Kerberos e aí eles precisam do certificado para fazer isso. E dá um trabalhão danado. Eu perdi mais de 2 dias para conseguir fazer essa comunicação. Então, eu resolvi fazer o seguinte: para esse conteúdo aqui, né, que é esse conteúdo que eu vou dar gratuitamente aqui, eu vou deixar ali o método HTTP. E para você que está lá no meu curso, eu vou ter a aula lá que é mais complexa e mais completa, ensinando como que você faz de maneira individual, né, com 2 servidores que não estejam no AD, essa replicação. Então, essa aula aqui, ela é uma aula aberta. Eu dou essa aula vai para o meu curso oficial lá dentro da plataforma, né, para você que faz o curso. Mas essa aula também está livre no canal do YouTube, ensinando para você. Agora, a aula onde eu ensino 2 hosts com certificação, com certificado HTTPS autoassinado, para você não precisar comprar, ela é exclusiva para os alunos, tá bom? Porque ela é uma aula mais completa, ela é mais complexa e aqui a gente está falando, a gente precisa ser um conteúdo mais rápido para você. Então, quais são as opções aqui? Usar HTTP, Kerberos, porta 80, que é a porta padrão do HTTP, pode deixar a porta padrão mesmo. Vou permitir a replicação de qualquer servidor autenticado. Então, veja bem, esse servidor aqui, ele é o servidor que vai receber as réplicas. Então, na hora que eu for habilitar a réplica, vocês vão ver aqui, o que precisa, esse serviço precisa estar habilitado apenas no servidor que vai receber. O servidor que vai enviar a réplica não precisa necessariamente estar habilitado. Se você for fazer algo cruzado, uma replicação cruzada, aí você precisa habilitar nos 2. Mas isso aqui que a gente está fazendo é no servidor que vai receber a réplica do servidor, tá? Então, eu vou colocar para ele receber permitir de qualquer servidor autenticado, que aí ele vai autenticar via Kerberos, qualquer servidor do domínio Hyper-V autenticado vai conseguir replicar para esse, ou eu posso especificar, tá? Eu posso vir aqui e dar lá o meu servidor de réplica, vou dar o nome dele, mas eu vou colocar aqui qualquer um, né? E aqui ele fala para eu especificar qual que é a localização padrão para armazenar os arquivos de réplica, os arquivos de réplica. Então aqui eu tenho, né, uma unidade D aqui e eu tenho essa pasta VHD, onde ele faz. Ele vai criar uma pasta Hyper-V réplica ali, eu vou dar um aplicar e aqui eu já habilitei. Se eu tivesse aqui utilizando o certificado, na hora que eu vier aqui ele vai pedir para eu selecionar o certificado. E aí, como eu não tenho nenhum certificado instalado, ele fala que não existe como eu habilitar essa opção. Então eu posso deixar as 2 habilitadas, mas eu vou deixar aqui para a gente fazer o teste, né, e não exigir mais nenhum detalhe, ou só o HTTP. Aí eu vou, beleza, habilitei aqui o meu servidor que vai receber a réplica, e agora esse daqui é o meu servidor que vai enviar a réplica. Então, vou abrir aqui o Hyper-V Manager nele, vou vir aqui e vou pegar uma das minhas máquinas virtuais, que eu quero fazer a replicação aqui, então vou vir pegar aqui, sei lá, essa máquina aqui, VM1, tá? Vou vir aqui em Replication, bom, vou pegar a minha outra máquina aqui, meu Windows 11, vou vir botão da direita nela, Enable Replication, vou habilitar a replicação, se o seu tiver em português, tá? Vou dar um próximo, e aí ele vai pedir qual que é o servidor de réplica, ou seja, qual que é o servidor que vai receber a réplica. Vou dar um browse aqui, e o servidor que eu habilitei lá, ele é o meu Ninja Server. Eu errei o nome ali, ele vai dar erro, deixa eu ficar direitinho. Ninja Server. Ele vai identificar 2 ali parecidos, é o Ninja Server que vai ser a minha réplica. Ele vai verificar a configuração. Ele já identificou a autenticação que está liberada lá, HTTP. A porta ele já deu aqui automaticamente, tá? Vou comprimir os dados para transmitir e aí vocês vão ter uma ideia aqui, ó. Então aqui, ó, ele
diz quais são os discos virtuais que eu quero replicar. Então, da máquina virtual que eu estou mandando, eu posso ter mais do que um disco virtual que eu seleciono quais eu vou mandar para minha réplica, dou um próximo. Aqui, ele vai dizer qual é a frequência em que essas mudanças elas vão ser enviadas para o servidor de réplica. E isso é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, se eu colocar aqui 30 segundos, então de 30 e 30 segundos ele vai atualizar essa réplica. Isso pode fazer sentido para você. Eu vou deixar na minha aqui o tempo padrão de 5 minutos, eu tenho a opção de 5 e 15 minutos. Vou dar um próximo aqui. Aqui ele dá uma opção para a gente manter apenas o último ponto de recuperação, mas eu posso querer manter um histórico, né? Então, e isso obviamente vai ocupar mais disso quando eu quiser manter um histórico. Tá? Então, ele vai dar aqui a explicação, e eu sempre recomendo que você leia as explicações quando você não sabe do que se trata. Aqui, ó, você pode escolher armazenar apenas o ponto de recuperação da máquina virtual primária no servidor de replicação ou adicionar pontos adicionais de recuperação, permitindo que você recupere um ponto anterior no tempo. Então, pontos adicionais de recuperação, eles requerem mais espaço e recursos de processamento. Tá? Então, para você manter ali um histórico, né, de várias versões, né, aqui seria para manter só o último ponto de recuperação, ou eu posso manter alguns históricos. Tá? Aí, aqui, ele me fala assim, quantas horas de recuperação eu quero manter. Né? Qual que é o intervalo de tempo que eu quero manter em horas de recuperação? Bom, se você colocou para que a replicação aconteça de 5 em 5 minutos, é só fazer o cálculo ali. Se você tem 60 minutos dividido por 5, 60 dividido por 5, você vai ter 12 cópias por hora. Vezes 24, se eu colocar 24 horas, eu teria 288 pontos de restauração em um dia. Então eu vou ter sempre daquele servidor 288 pontos de recuperação. Então é uma coisa que você tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Eu vou colocar aqui para que ele tenha 1 hora, ou seja, eu tenho os 12 últimos pontos de recuperação daquela máquina. Então eu vou ter 12 opções para restaurar na hora de restaurar uma imagem. Aqui eu vou mandar a cópia pela rede, ou, olha só que legal, eu posso mandar a cópia inicial através de uma mídia externa. Suponhamos que eu vá copiar uma máquina virtual que é muito grande para uma outra localidade e eu não queira utilizar a internet. Isso daqui pode fazer sentido num site onde você tenha pouca banda, né? Então você tem ali ou mandar uma cópia muito grande, um servidor muito grande que você vai mandar. Então a cópia inicial, você pode mandar isso numa mídia externa, fazer a restauração dessa mídia lá do outro lado, né, lá no outro servidor, e aí os outros você vai mandar os incrementais. E aqui eu vou colocar para ele iniciar a réplica imediatamente. Então aqui ele vai me dar quais as opções você tem. Na hora que eu der um finish, ele vai ajustar isso e ele já vai iniciar o processo, aqui ó, quando eu vier nas configurações, né? O que ele falou aqui para mim, tá? Ele está mandando essa réplica lá para o meu outro servidor. E ele reclamou aqui para mim que ele não tem nenhuma placa de rede atribuída a ele. Eu vou colocar, esse daqui é o que aparece lá no meu outro servidor, tá? Então eu vou dar um aplicar aqui, e aí, então, ele vai começar a receber a réplica lá. Vocês vão ver o seguinte aqui, eu estou com essa máquina virtual desligada, então ele está fazendo o papel dele aqui ligado, mas se ela tivesse ligada, e eu deveria ter feito isso, ela funcionaria do mesmo jeito, tá? Então, você vê aqui, eu liguei a máquina está executando, então ela está subindo aqui o Windows, né, na minha máquina virtual, certo? E a minha réplica continua indo, tá? Já em 8%. É muito rápido, tá, pessoal? O protocolo, ele faz uma compactação muito boa, então ele é muito eficiente, esse recurso. E isso que é muito legal. Então, parando para pensar, então, se você... basicamente isso, tá? Para fazer a habilitação. Agora,
Importante, isso aqui só foi possível porque eu tenho um controlador de domínio e eu tenho um domínio com Active Directory. Então você precisa ter as duas máquinas Hyper-V logadas, né, integradas ao Active Directory, para você continuar a usar o Kerberos, para você conseguir utilizar o Kerberos, que é o que eu estou utilizando aqui. Se você não tem o Kerberos habilitado, você vai precisar de um certificado HTTPS ou adquirido ou autoassinado. O adquirido é mais fácil, você coloca lá o HTTPS, importa o seu certificado para a sua máquina e utiliza. O autoassinado ele é bem mais complexo e esse é o da aula que eu falei para vocês, que é exclusiva lá para o pessoal do aluno do curso, tá? Porque é um conteúdo realmente mais denso, então não tem como colocar aqui disponível assim. Ele vai terminar minha réplica aqui e aí ele vai fazer o papel, né? Depois que ele terminar essa réplica, no tempo em que eu defini, né, que eu vim aqui e na hora que eu habilitei a replicação, olha, mostra aqui, eu consigo ver algumas opções, né, como que está o estado da replicação, né, ó, o tamanho dos dados ainda para serem replicados, o horário, né, eu posso dar um reset nas estatísticas, então ele está mostrando aqui que ele está enviando. Se eu for lá no outro servidor que está recebendo a réplica, você vai verificar ó, que ele está recebendo as mudanças aqui, ó. Então ele já identificou que ele está recebendo a réplica, está em 23%, e deve estar igual o que ele está mandando aqui. E ele mantém essa sincronização. Então, olha que legal, né? Uma opção excelente para você, que você pode oferecer um serviço que é, de certa forma, uma alta disponibilidade, automatizado, né? E aí você pode monitorar esses logs. Se você tem um programa de monitoração, um RMM, você pode configurar para caso ele gere algum alerta, né? Ele vai lá e traz um report para você. Ele abre um chamado para você, ele faz, olha, ó, o servidor deu erro aqui na replicação. Opa, isso aqui é crítico, eu preciso entender. Mas é um serviço que, uma exigência que, em alguns casos, né, alguns clientes podem precisar, e você pode fazer isso de uma maneira muito barata, se você comparar com outras soluções, como eu já mencionei aqui. É isso, pessoal. Essa replicação que eu habilitei aqui é com HTTPS. Eu fui atrás e eu dei uma olhada nos vídeos, muitas observações que eu fiz aqui de como que funciona a replicação, como eu sofri bastante com esse assunto lá atrás, quando eu mexi com isso, quando eu precisei fazer. Então eu sei o quão duro é, então eu dei algumas informações para você aqui que você não vai encontrar em outros vídeos na internet. Tá? O pessoal vai lá, simplesmente ensina como habilitar, mas as observações sobre Kerberos, né, sobre o Windows com AD, né, se você está tentando fazer isso, eu espero que você tenha prestado atenção nesses detalhes, porque você não vai conseguir fazer isso num ambiente comum. Você vai precisar de um AD. Se as suas máquinas são independentes, o processo é mais complexo e você vai necessariamente ter que utilizar o HTTPS. Espero que esse conteúdo tenha ajudado você, eu espero que você tenha aprendido algo novo e que isso possa despertar em você uma maior capacidade, uma melhoria de capacidade. E fique esperto, porque já já, né, a gente vai estar novamente abrindo as inscrições para o nosso curso, né, o nosso conteúdo que é fechado para os alunos, com comunidade, para a gente ter bate-papo, e aí a gente vai... vocês vão ficar sabendo, porque eu vou colocar por aqui, né, os anúncios, e eu espero que esse conteúdo gratuito que eu ofereço aqui já ajude você e transforme aí o seu dia a dia, o seu conhecimento. Obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima.